Olá, pessoal. Como de costume, dentro do Centro Paula Souza, nós temos a Semana Paulo Freire. E aí muitos alunos nos perguntam, né, em toda a rede, o Centro Paula Souza, nos perguntam, professor, mas quem foi Paulo Freire? E hoje trouxemos um convidado especial, o professor Sandro Valérios, que vai nos contar um pouquinho sobre a vida e trajetória de Paulo Freire. Sandro, se apresente. E aí, Zuin, tudo bem? Não Tudo sou... bem? E você? Tô joia. Nem tão especial assim, né, Zuin? Eu sou da casa, caramba. Sou da casa. Sou professor aqui em Montemor, né? Muito querido, uma escola que eu amo muito. É sempre bom estar ajudando a escola. É sempre bom estar compartilhando um pouquinho do que a gente aprende. E você sabe que eu, quando é, já circulava pelo Centro Paula Souza ainda, aluno na FATEC, depois quando eu vim para o Centro Paula Souza, eles vinham essa pergunta também sobre Paulo Freire. Sempre teve a Semana Paulo Freire e caramba, quem é Paulo Freire, né? E o que me levou a pesquisar um pouco, a estudar mais sobre ele, além de academicamente ter sido necessário, foi um pouquinho da curiosidade que saiu de ver a Semana Paulo Freire, de acompanhar os trabalhos e tudo que acontece na rede Centro Paula Souza. Sim, porque a gente que já está no Centro Paula Souza há algum tempo, né? A gente faz as coisas com propósito, né? Evidentemente, isso realmente acaba instigando a curiosidade de muitos alunos ou de muitas pessoas. Por exemplo, se você for pensar, por que, por exemplo, existe o feriado de Tiradentes? Né? Então, muita gente simplesmente curte o feriado, mas não sabe quem foi Tiradentes, não sabe a história de Tiradentes, simplesmente aproveita o feriado e acaba passando por batido se você não resgata a história. É um fato aí, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa contextualidade histórica dentro das unidades escolares. Então, essa é a proposta de hoje, né? Nós trabalhamos a Semana Paulo Freire no Centro Paula Souza e hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês, a gente vai discutir, bater um papo relacionado aí um pouquinho da trajetória de Paulo Freire, quem foi Paulo Freire, é verdade, Sandro? É isso aí. Na verdade, Paulo Freire é o nome encurtado dele, né? O nome dele era Paulo Régios Neves Freire. Sabia disso, Zuin? Não, eu não sabia. Só que é um nome muito comprido, né? Então Paulo Freire é mais fácil de pronunciar. Ele é de 1921. Nasceu em 1921 no Recife, né? Então esse camarada aí, nessa ilustração aí muito bonita aí que tem sobre ele, e agora então essa semana Paulo Freire, é muito bom a gente começar conhecendo já e sabendo quem é esse homem aí, hoje conhecido como patrono da educação, mas infelizmente desconhecido na mente de muitos alunos. Mas é bom saber e conhecer. Nasceu em 1921. Ele é filho de um policial militar. O pai dele era capitão da polícia militar, mas em 1929, a gente sabe, né, da grande crise de 29, muitos lugares aí sofreram problemas que levou ele a crescer, apesar dele ter vindo de classe média, mas ter tido depois disso uma infância pobre, ou seja, com 8 anos de idade, 8 para 10 anos de idade, assim, ele passou a ter realmente carência mesmo, carência financeira, falta de recursos mesmo. Tanto que ele acabou não indo para a escola e colaborando com o trabalho no campo, na roça, né? Ele foi alfabetizado com 12 anos pelos próprios pais e só foi para o colégio com 16 anos de idade. Então ele teve assim uma situação bem crítica mesmo, um problema bem trágico na sua infância, né? Ele perdeu o pai cedo, o irmão que acabou sendo o arrimo de família, né? O irmão mais velho, então ele teve que ir para a roça, teve que trabalhar, soube o que é trabalhar com fome, soube o que é viver sem ter mesmo recursos. Bom, mas Paulo Freire tinha uma coisa legal, ele era professor por excelência e quando ele estava ainda no ensino médio, quando ele estava ainda, na verdade, no ginásio, né? No ginásio ele já se tornou auxiliar de língua portuguesa. Já na sala de aula, ele já era alguém que ensinava e justamente por causa disso ele conseguiu, né, continuar estudando. Ele conseguiu uma bolsa, né, para fazer o colégio daí, o Oswaldo Cruz,
e foi fazendo, fazendo o que a gente hoje chamava, até alguns anos atrás, algumas décadas talvez, né, o colegial, né? Colegial, ele acaba se tornando professor mesmo ali. E naquela época não se tinha toda essa formalidade para você dar aula no ginásio, no ensino médio. Bastava você ter alguma formação, a carência de profissionais era grande, então Paulo Freire já foi, usando o próprio linguajar dele mesmo, ele já se meteu a ser professor naquela época mesmo. E aí ele consegue, em 1943, ingressar no curso de Direito da Universidade do Recife. Bom, a vida vai rodando. Em 47, Paulo Freire passa a ser diretor de educação do SESI. Aí ele é considerado um educador, escritor, filósofo, porque ele tem a formação de direito, mas em 59 ele passou no processo seletivo da Universidade do Recife, entrando na cátedra de História e Filosofia da Educação. E aí ele faz o mestrado dele, né, com uma tese em educação e a atualidade brasileira, o que leva ele, a 1961, a realizar aquele projeto que a gente ouve falar tanto, né, de educação, de alfabetização de adultos em Angicos. Não sei se você já lembra, ouviu falar sobre esse período da vida de Paulo Freire. Sim, foi um fato muito marcante, né, dentro da história, né, dentro dessa metodologia Paulo Freire, né? Me conta um pouco aí, o que aconteceu nessa cidade do Nordeste do nosso país, Sandro? Olha, Angico era uma cidade rural, como talvez algumas aqui do interior de São Paulo, mas muito mais precariedade, claro. E o analfabetismo naquela época era um marco da classe rural e da classe baixa, né, em todo o Brasil. Então, naquela época, já se sonhava com um plano nacional de alfabetização de todo o território nacional. E o Paulo Freire começa a perceber, Paulo Freire, já quando ele jogava bola lá na sua terra, ele já percebia que questões como o vocabulário, como a cultura local, fazia parte de uma cultura, de um conhecimento que era adquirido. Paulo Freire seria o tipo de pessoa que jamais chamaria alguém de burro por ele não ter um conhecimento formal, porque a vida rural trazia conhecimentos, trazia sabedoria, trazia um cerco de palavras e de sentidos que estava preso àquela situação de vida. E isso era conhecimento para Paulo Freire. A grande questão é como você pega esse conhecimento, que é nato na vida do campo, na vida do trabalhador, e formaliza isso em letras, em palavras escritas, em palavras que podem ser recuperadas do papel. Então, na cabeça de Paulo Freire, isso não era uma tarefa complicada. O que se fazia no Brasil? Se fazia um processo de curso noturno chamado Madureira, não lembro agora, mas era uma coisa de cartilha. E aí você pega, eu vi um outro filósofo da nossa época agora, o Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, falando uma vez. Então, o Mário Sérgio, ele foi secretário, né? Ele trabalhou junto com o Paulo Freire quando o Paulo Freire era secretário de Educação do Estado de São Paulo. E eu estava ouvindo ele uma certa vez falando, e ele falava justamente do processo de alfabetização. E eu lembrei do meu processo de alfabetização. Quando eu aprendi a ler e escrever, a minha cartilha Caminho Suave, que era o nome dela, ela tinha lá o Z de Zabumba. E eu aprendi o que é Z, aprendi como escrever utilizando a palavra Z, a letra Z, mas o fato eu não sabia o que era Zabumba. Zabumba
não fazia parte do meu contexto. Zabumba não fazia parte do meu... o Paulo Freire dizia cerco epistemológico, né? A epistemologia é o estudo da origem das palavras, e as palavras, elas fazem significado, elas têm significado e trazem significado do meio onde a gente vive. E aprender palavras que têm significado para mim fazem mais sentido e me ajudam a compreender o que elas são. Então, quando Paulo Freire entra em Angico com um plano de educação, e cara, ele coloca rurais para estudar, aprender a ler e escrever em 40 dias. O que ele faz é um marco, Zwin. E ele faz isso de madrugada. Se você procurar na internet, tem vários vídeos mostrando as peruas combis chegando com os rurais, com os profissionais ali das fazendas, levando eles até o casarão, onde ele conseguia espaço para poder ensinar essas pessoas. E simplesmente 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, eles aprendendo a ler e escrever. E em 40 dias eles sabiam ler e sabiam escrever. O que o Paulo Freire fez nesse plano de educação? Ele conheceu a vida daquelas pessoas. Ele passou a catalogar, ele foi visitá-las, ele foi na casa, ele foi no campo onde eles estavam trabalhando, ele agrupou o número de palavras que faziam parte desse cerco epistemológico. Então a grande questão, e aqui entra a tese de liberdade de Paulo Freire, qual é a liberdade que a educação trouxe para aqueles homens, né? Você imagina que quando aquele cidadão precisava ir até a cidade para buscar o dinheiro dele no banco, para trocar um cheque que ele recebia do patrão dele, e ele tinha que ir, ele pegava um ônibus, ele ia até lá, ele entrava no banco, perguntava para alguém, né, aonde que é, ele ia lá e vivia num balcão, alguém o atendia, né, poxa, ele pegava o cheque e entregava, e a pessoa simplesmente dava para ele notas de dinheiro. E ele tinha que confiar naquela pessoa e tinha que confiar que ela estava dando a ele exatamente o que estava escrito naquele papel. E simplesmente a liberdade dele ler um contrato, a liberdade dele assinar um nome, a liberdade dele dar o cheque e poder conferir que aquilo que está escrito no cheque é exatamente aquilo que ele vai receber. E na hora de voltar para casa, ele vê uma placa escrita, olha, caminho novo para o bairro tal, foi aberto um caminho novo, agora a ponte não está mais interditada, e esse cidadão pode pegar agora um novo caminho, usando o transporte que ele tem, o cavalo, o burrinho, ou até mesmo ir a pé. Agora então dá para ir por aqui. Olha a liberdade de alguém que pode transitar, de alguém que pode negociar, de alguém que pode questionar agora, porque em 40 dias ele passou por um processo intensivo de conhecer como se escreve as palavras que ele já conhece. Isso foi o projeto de Paulo Freire em Angicos. É um projeto muito audacioso, né? E com certeza esse projeto ele provocou muita gente, né? Muita gente grande no Brasil, e sem entrar em questões políticas, mas já entrando, Paulo Freire, ele sofreu, né? Sofreu com a ditadura militar e ele foi exilado. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí sobre essa trajetória e aí, de certa forma, por que ele provocava, por que ele foi perseguido, porque ser professor e tentar ensinar, tentar educar, causava perturbação em muita gente aqui no Brasil nessa época. Assim, o Paulo Freire, ele a causa com o Plano Nacional de Educação, aonde ele vai agora entrar e vai com todo esse know-how agora, e não haveria motivos para ele não executar um plano nacional de alfabetização, para alfabetizar a nação, justamente agora que ele vai poder colocar em prática um laboratório que deu certo, né? Mas é óbvio que o governo da época ainda questionava muitas questões, e era um mundo complicado. 1964, historicamente falando, foi um período complicado, é difícil até hoje da gente que está aí na carreira da educação, às vezes dá nome, né? Às vezes você chama de golpe militar, não sei o que ela fala alguns, aí você fala sei lá, de outro nome que se dá e pronto, vira bagunça. O fato é,
Eu até anotei aqui, olha só, como que foi considerado Paulo Freire naquela época. Eu peguei aqui uma capa do El País que noticiou a prisão de Paulo Freire. A prisão de Paulo Freire foi existiu ou aconteceu porque ele foi considerado subversor dos menos favorecidos durante a ditadura militar. Esse é o nome que foi dado para a prisão de Paulo Freire, como um subversor. Como alguém que ensina uma pessoa a ler e escrever pode ser considerado subversor? Simplesmente porque a subversão é justamente agora essa pessoa saber ler e escrever. Só pode ser por esse motivo. Bom, isso aconteceu então em 1964. Ele foi acusado de agitador e levado para a prisão. Ele ficou preso por 70 dias aqui no Brasil. 70 dias. Ele fala muito pouco, ele fala, né, nas suas entrevistas, muito pouco sobre o que aconteceu nesses 70 dias, mas é óbvio que foi um período em que ele foi humilhado, foi torturado, provavelmente oprimido. E então ele é exilado, convidado a se retirar do país, e aí ele vai embora para o Chile, onde ele começa o seu período de exílio. Em uma das entrevistas de Paulo Freire, ele menciona, enquanto ele estava preso, ele estava exilado, ele fazia algumas reflexões sobre os próprios pensamentos dele mesmo, né? Os seus autopensamentos. E ele mesmo dizia que precisava se reaver a educação atual. Então, Paulo Freire, ele acabava assim, se cobrando ou tentando alterar os seus pensamentos, porque ele não conseguia ficar como o único pensamento, que aquele pensamento fosse o único verdadeiro. Ele sempre conseguia reaver aquele pensamento e ele sempre provocava os outros educadores também. É isso que ele deixa em alguns livros, que é isso que a gente vai falar logo em seguida. Mas justamente é um pouco desse cenário que a gente está vendo, vivenciando hoje em dia, né, Sandro? Nas questões dessa quebra de paradigmas do nosso pensamento em relação à educação. Que você tem a comentar um pouco sobre isso? Como Freire consegue enxergar de cima, lá do céu, tudo isso que está acontecendo aí nosso Paulo Freire, ele não tinha problema nenhum em ser questionado e em questionar. Ele era uma pessoa muito livre nesse sentido. Apesar dele ser um marxista, né, como ele era reconhecido, como ele se desenvolveu dentro do seu processo político, cultural e social, era a ideologia que ele entendia, ele não tinha dificuldade em transitar e conversar com outras situações. Uma das falas dele que eu gosto mais é ele contando que uma vez no Chile, ele estava numa universidade dando uma palestra e ele acabou ali, ele foi cumprimentar uma pessoa de um outro país que estava lá e ele estendeu a mão e cumprimentou a pessoa pegando na mão dela, né? Hoje em dia a gente nem pode, né? Com esse com problema de contágio, mas naquela época ele chega e segura a mão, balança a mão, como a gente faz, né? E aí o rapaz a quem o Paulo Freire deu a mão, ele se estranhou porque não era parte da cultura dele fazer isso. E ele então ficou sem jeito, ficou sem graça. E o Paulo Freire, ele conta, né? E eu me perguntei, como é estranho uma pessoa, um ser humano, incapaz de simplesmente um toque de um outro ser humano. Paulo Freire continua a sua vida como educador do Chile. Ele vai dar aula em Harvard, ele vai para Angola, ele vai para Genebra, ele vai ser educador em muitos lugares, ser conselheiro, ele trabalha em muitas frentes de educação por muitos lugares no mundo. Por isso que um dos títulos do Paulo Freire é Cidadão do Mundo. E então ele estava na África, numa escola, dando uma palestra mais uma vez, e o diretor da escola o convida para dar uma volta pelo campus e fumar um cigarro, né? E aí ele vai, e aí o diretor pega na mão do Paulo Freire e trança os dedos assim na mão dele, como namorados, né?
E aí leva Paulo Freire para passear pelo campus de mão dada. E o Paulo Freire com aquele jeito assim, né? E fica para lá, para cá, com a mão presa na mão do cara. Que intimidade é essa? Que coisa é essa? Quando ele conseguiu, ele tirou a mão, catou o cigarro, ficou fumando e ficou o tempo todo com uma mão segurando o maço e com a outra segurando o cigarro, para não ficar mais nessa situação constrangedora. Mais tarde ele volta para casa, para o quarto que ele estava, no hotel, e reflete sobre si mesmo. E ele diz: como pode um ser humano, uma pessoa, estranhar o toque cordial de um outro ser humano? Ou seja, ele era capaz de olhar de si para aquele que aprende e de si para aquele que está ensinando também. Então ele fazia esse trânsito, né? Como educador, Paulo Freire se dizia ser um eterno aluno, alguém que estava aprendendo constantemente. Essa é uma das falas dele que eu mais gosto, dessa experiência dele, né? De perceber essa diferença de cultura e simplesmente ser autocrítico, né? Se criticar. Sim, autocrítico. Pegando esse gancho aí, eu outro dia assisti uma palestra, você não considera Paulo Freire um pedagogo, né? Como é que você o classifica? Eu entendo que quando Paulo Freire cria o seu plano de educação lá em Angico e começa a criar toda a sua tese, a palavra pedagogia, ela abarcava todos os campos de ensino e de educação. Então, tudo era pedagogia. Hoje em dia, a gente consegue dividir esses campos, né, em várias formas, né? O Paulo Freire, para mim, hoje, eu entenderia ele como um eutagogo, né? Ele não trabalha a pedagogia, porque hoje em dia a palavra pedagogia ela está mais voltada para a educação da criança, né? Pedagogos, né? Vem de pedo, essa palavra ela tem origem, né, na infância. E o Paulo Freire, ele não só se especializou, mas ele desenvolveu um tipo de educação que ela é mais significativa para adultos mesmo, embora muito do que Paulo Freire ensina, muito do que a gente bebe de Paulo Freire se aplique a todas as idades. Isso não há dúvida nenhuma. Mas ele não se classificou como alguém que trabalhou apenas na primeira infância, na primeira educação, que seria exatamente a pedagogia. Tanto que a sua tese de mestrado já era a libertação, a ideia do trabalhador, do proletário. Ele sempre teve nessa luta mais voltada com a massa trabalhadora. Embora os seus diversos trabalhos por vários campos pelo mundo, como em Genebra, ele tenha trabalhado a educação num cerco geral, né? Numa forma geral, generalizada. Mas eu particularmente, isso é uma tese minha pessoal, tá? Eu que não sou nenhum especialista, mas como eu gosto de estudo a educação, eu classifico dessa forma. Se um dia eu for escrever alguma coisa, eu vou dizer isso. Eu vou assinar eu mesmo como... Quem disse isso? Eu, Sandro. Eu disse. Quem é o Sandro? É o professor da ETEC lá que disse isso. E pronto. Por falar em ETEC, pegando o gancho novamente, esse cruzamento, né, dessa denominação que você classifica, isso vem um pouco dentro da corrente que a gente trabalha as disciplinas multidisciplinaridade, né? Que é a interdisciplinaridade que nós trabalhamos hoje, que é o aluno que conhece bem da matemática, o outro aluno que conhece bem da geografia, o outro aluno que conhece bem da ciência da computação, e nós conseguimos reunir saberes juntamente com o professor, onde os 4 elementos acabam aprendendo um pouco de cada coisa, né? Uhum. Não é uma educação horizontal, uma educação vertical, mas sim uma educação transversal, ou seja, todos aprendem com todos, e é um pouco disso que Paulo Freire também vem. Então eu também concordo bem aí, né, dessa denominação que você traz, né, dentro, porque nós já trabalhamos isso dentro do Centro Paula Souza, né? Sim. E o interessante é que quando você pega essa multidisciplinaridade, todos esses saberes constroem um novo saber. Um saber autônomo, um saber do etecano, do aluno da ETEC, né? Por isso que no Masterclass, quando me perguntaram a respeito de você acha que
essa situação que nós estamos vendo vai mudar o nosso aluno? Honestamente, eu digo que não, porque o produto dessa multidisciplinaridade gera o aluno ETEC, um aluno que se vira. O aluno da ETEC é aquele cara que dá um jeito, é aquele cara que vai para o trabalho e quando o chefe traz um problema, um monte de gente chuta o problema para lá, culpa a internet, culpa o computador, culpa o etecano, ele vai lá, vamos resolver esse negócio. Porque a gente olha para todos os lados, a gente não fica preso num único tipo de conhecimento. Esse é o aluno da ETEC, esse é o perfil do aluno que a gente forma. Mais uma contribuição, estava lendo uma disciplina, uma matéria sobre uma recente pesquisa em Harvard. Eles estavam levantando que o ser humano ele cresce muito em tempos de crise. Foi assim durante as guerras e está sendo assim durante essa pandemia. Ou seja, o que a tecnologia evoluiu em relação a esse nosso problema, ou seja, as coisas andaram, coisas que antigamente não andavam por falta de recurso, por falta de tempo ou por falta de empenho e dedicação, hoje a gente consegue andar um pouquinho mais, né? Bem colocado. Isso aí. Já que você falou aí um pouco dos livros, gostaria que você mencionasse alguma das obras de Paulo Freire, algumas citações que você gosta bastante, algumas coisas que a gente pode contribuir também dentro desse nosso momento aqui. Deixa eu ver, eu peguei aqui a capa de alguns deles para mostrar para vocês. Peraí que eu tenho que compartilhar com você. Aqui, tá aquele slide antigão, vou andar um pouquinho ele aqui. Opa. Aqui são os lugares que ele passou. Ele é cidadão do mundo, ele é considerado cidadão do mundo. Tá aqui, ó. Esse, em 1974, que está aparecendo aí, na verdade, ele não é de 1974, é de 1968, mas Paulo Freire escreve esse livro no Chile e não pode publicar ele aqui no Brasil, né? Esse aqui é o Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido é talvez o marco, né, do Paulo Freire em termos de escrita. Aqui que ele coloca talvez o seu coração. Essa tese de Paulo Freire o torna conhecido no mundo, né? Esse livro aqui é um dos livros mais traduzidos, é um livro que existe, é um marco daquilo que Paulo Freire produziu. Pedagogia do Oprimido é o que tem de melhor, assim, ou talvez não o que tenha de melhor, mas o que tem de mais significativo. Ele, claro, que escreveu coisas melhores depois, ele mesmo diz que ele continuou evoluindo, né? E o engraçado é que quando ele fala desse livro, ele fala, então, aquele livretinho, sabe, da pedagogia do oprimido e tal, ele trata assim o livro dele, né? E ele que é um livro, assim, um marco mesmo, tá? Bom, ele diz aqui: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? E é óbvio que ele está falando dele mesmo aqui, né? Bom, além da pedagogia de oprimido, eu só trouxe os mais significativos, tá? Eu tenho uma lista enorme de livros deles aqui. Cartas a Guiné-Bissau também, tá? Então, registros de experiência, de uma experiência em processo. Esse daí ele conta do que ele viveu ali, né, em Guiné-Bissau, quando ele colaborou ali com o processo de educação, num contexto, assim, num contexto muito precário, muito maior do que ele encontrou no Brasil até. Bom, e aí Educação como Prática da Liberdade, em 1966, que ele tinha escrito ainda bem antes, né? O Prática da Liberdade, na verdade, faz parte da tese, experimentos dele, né? Lá em Angicos mesmo, quando ele faz comentários sobre como a educação funciona, né? Nossa, me ajuda aí. Na vida civil, na vida do proletário, na vida do cidadão, aí em meio à sua sociedade, né? A Pedagogia da Esperança, esse é mais recente. A Sombra desta Mangueira.
e Pedagogia da Autonomia. Então tá aí alguns dos livros dele, alguma daquelas coisas. E Paulo Freire dizia... Oi? Infelizmente foi o último, né, que marcou Sim, também sim. aí, que ele morreu, infelizmente, em 97, né? Isso. Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Eu gosto dessa frase dele, gosto. Olha só, veja como isso tem a ver, Zuin, com o que eu já tinha falado a respeito dele. O ato cotidiano já existe na vida do homem e da mulher. O ato cotidiano já existe, ele já acontece. Ele ferve a água para fazer o café. Mas ele agora vai entender o que é ebulição. Ele vai entender qual é a transformação do pó de café, da saturação do açúcar. Ele vai entender a mistura dos elementos. Ele vai entender a química envolvida no processo e da produção e do surgimento dessa coisa tão boa que a gente ama, que é café. Mas o ato cotidiano ele já tinha. Ele sempre teve. É uma criança que sabe jogar a bola para o alto, sabe o tempo exato que ela desloca a perna, a força com a qual ela desloca a perna para conseguir chocar a bola no ar e mandar ela direto para o gol. Depois ele vai impregnar de sentido isso tudo com física para entender o que aconteceu. Mas ele já sabia, ele já entendia. Não só sabia, entendia, que sempre fez e sempre praticou. Quando o professor, o educador, ele tem essa máxima, quando ele entende que ele não está... por isso que o Paulo Freire... deixa eu voltar aqui para te ver aqui. Cadê nós? O que é mágico no Paulo Freire é justamente isso. Ele nunca foi arrogante para chegar no aluno, para olhar para uma classe e dizer assim, vocês não sabem nada. É o método que ele criticava, o método bancário. A criança é uma folha limpa, o cidadão é uma folha limpa, branca. E eu, professor, eu detenho o conhecimento e eu vou preencher a sua folha com o meu conhecimento. Que arrogância! Que, sabe, da onde que a gente tirou essa ideia? Para Paulo Freire, não. A folha já está escrita. A folha já está impregnada, na verdade, de sentido, na verdade de saberes. O que eu vou fazer é dar sentido a esses saberes. Esse é o papel do tutor, esse é o papel do professor. E olha aqui, ó, o meu Pedagogia do Oprimido aqui, né? Todo carimbado, todo marcado, riscado, né? Tem que ser assim que a gente lê livro, né? Eu não sei como é que você lê. Você sabe qual é a dificuldade com o livro digital, é isso? Que não dá para marcar. Quando eu pego uma página assim que é muito... Eu acabo imprimindo ela, né? Imprimo em folha de rascunho, porque eu gosto de economizar. Não vou consumir papel à toa, só uso o livro digital por causa disso. Mas quando eu preciso eu acabo imprimindo só aquela página e aí eu rabisco em cima dela. A não ser alguns que deixam, né, você anotar. E esse aqui é outro, ó. A Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Esse aqui é um livro excelente para professor, o Zwin. Quando você puder, pega ele emprestado aqui para você ler, tá? Esse aqui já está na 47ª edição. Você tem ideia, ele morreu em 97, isso aqui foi reeditado em 2013. Até hoje, produzindo livros, o pessoal pega os livros dele e continua republicando, não tem fim. Quase 3 publicações por ano, né, praticamente, né? Da mesma edição, né? Interessante. Bom, em 78, Paulo Freire volta para o Brasil. Sabe o que ele diz quando ele volta para o Brasil? O quê? Preciso reaprender a ler o meu país. Ele ficou tanto tempo fora, de 64 a 78, então quando ele chega no Brasil, ele diz que precisa reaprender a ler. Posso comentar um pouquinho sobre o legado dele, conhecimento dele? Eu anotei aqui porque é muita coisa, seria impossível escrever tudo isso, mas olha só, ele recebe títulos, né? Títulos honoris causa. O que seja honoris causa são universidades que reconhecem Paulo Freire um doutor, o chama na universidade e dá a ele um título de doutor sem ele ter feito doutorado na universidade. Então ele não fez o acadêmico formal, mas reconhece pelo trabalho dele que isso já foi um doutorado e eu quero que você receba um título de doutor da minha universidade. E ele recebeu alguns.
Ele recebeu The Open University, Universidade Católica de Louvain, ele recebe da Universidade de Michigan, da Universidade de Genebra, da New Hampshire, nossa, difícil falar isso, College, a atual Southern New, nossa, é uma universidade, isso foi em 1986 também, muito difícil esse nome aqui, San Simon, uma outra universidade, a Universidade Federal de Santa Maria, essa pelo menos é fácil, de Barcelona, da Estadual de Campinas, a Unicamp, essa foi em 1988, Federal do Ceará, Federal de Goiás, Federal de Bolonha, Massachusetts, Federal do Paraná, de Madrid, Federal de Alagoas, eu devia ter anotado o país aqui de algumas aqui, porque o nome é tão difícil. Essa aqui eu não vou saber pronunciar, mas outra em El Salvador, Federal do Rio de Janeiro, Illinois, Federal Rural do Rio de Janeiro, a Federal de Uberlândia, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Juiz de Fora, de Estocolmo, no Nebraska, Nacional de St. Louis, Federal Fluminense, Lisboa, Nacional do Rio Quarto, Oldenburgo, Chapman, nossa, essa também é outra que eu não vou saber, Havana e Brasília. Poxa vida. Ele só tem alguns títulos de doutor, né? A gente se mata para conseguir um título de doutor, aí depois de estudar não sei quanto tempo, aí espremido por uma banca que pega o nossa tese, torce, esmiuça, e o homem tem título que não cabe numa parede, né? Esses foram reconhecimentos, fora o que ele mesmo desenvolveu lá no Recife, né? Então, assim, é uma pessoa impressionante, realmente um brasileiro sem igual, um cidadão do mundo, alguém assim que vale a pena conhecer, estudar. As contribuições dele são muito grandes. Até hoje, os seus ensinos deveriam ser, no mínimo, refletidos. No mínimo, refletidos. Que é justamente o que ele pede, né? Ele não quer que o siga, ele quer que o provoque, né? Ele quer ser questionado, ele quer ser debatido, né? Então, muita gente que critica hoje Paulo Freire no Brasil é porque não entendeu a obra dele, que é justamente a proposta dele, que ele gostaria que tivesse sido questionado, debatido, conversado e inventar uma nova proposta e tudo mais. O que Paulo Freire nunca quis foi que transformassem o que ele fez e o que ele criou num enlatado. Esse é o enlatado Paulo Freire. Você pega agora Paulo Freire, aplica aí na sua faculdade, aplica ele na sua escola e pronto. Aí você coloca lá um cartaz, método Paulo Freire. Não existe. Ele mesmo dizia, não existe um método Paulo Freire, porque o que ele ensinava era a imersão no universo do educando, para que a partir do universo do educando se extraísse o mecanismo pelo qual ele poderia se tornar um sabedor. Ou um consciente sabedor, porque ele sempre foi um sabedor inconsciente. Quando a gente impregna esse saber cotidiano de conhecimento, ele passa a se tornar consciente das coisas que ele conhece e sabe. Uma coisa que eu costumo dizer que é o exemplo mais simples que eu achei, que fui eu mesmo que inventei, é mais ou menos como você dirigir carro, né? Eu digo que quando você aprende a dirigir carro, você não conhece, né? Aliás, você sabe que não conhece. Então você aprende lá a marcha, né? E você sabe que você não sabe aquilo. E aí você vai dirigir raspando, né? Trocando embreagem por freio, com o carro picotando, até que você aprendeu e aí você sabe que conhece. Então você ainda troca a marcha, mas você ainda tem que olhar, você tem que contar. Quando a gente começa a dirigir, né? Sem contar, eu tô em primeira, agora eu tô em segunda, agora eu tô em terceira, eu tô em terceira, eu tô em terceira. Se eu perder um tempinho, eu tenho que olhar onde eu tô com a marcha, porque senão eu vou esquecer, né? Aí você passa por um outro processo. Depois que você conhece e sabe que conhece, né? Você vai então esquecer que sabe. Porque você vai simplesmente saber e inconscientemente vai fazer. Você hoje em dia anda de carro e se alguém perguntar quantas vezes você engatou a primeira da escola até a sua casa, não sei, porque eu fiz sem saber. Eu sabia, mas eu simplesmente já ignorava que eu conhecia, eu simplesmente fazia. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Se você pegar o que a pessoa já tem de prática dela, né, e simplesmente agora dá nome.
dar nome e dizer, olha, isso que você conhece é isso. Então isso que é de maravilhoso, eu gosto de Paulo Freire por causa disso, por causa dessa reflexão. E vou dizer, é uma preocupação que eu tenho, conhecer o universo do aluno, conhecer o cotidiano, conhecer a escola, conhecer a cidade, conhecer o trabalho, conhecer o vocabulário deles, conhecer a vida deles. E Zuin, que época maravilhosa que a gente vive. Para fazer isso em Angicos, Paulo Freire teve que ir até a roça, teve que ir tomar café na casa do cidadão, teve que ir atrás de um por um, o que é bom. Mas hoje como é que a gente faz isso, Zuin? Como a gente faz isso? A gente faz isso sem incomodar ninguém, sem provocar ninguém, sem ser questionado. Como é que a gente faz isso hoje? É uma grande pergunta. E aí fica a pergunta para o aluno, né? O que você faz? Qual é a sua proposta? Por que você levanta cedo da sua cama? Por que você vai dormir tarde? Por que você assistiu aquele filme? Por que você leu aquele livro? Tudo isso tem base, né, de Paulo Freire, tudo com base assim, qual é o meu alicerce, a partir do meu alicerce, por que eu estou fazendo a coisa? É aquilo que você acabou de ler, né, naquela frase, ou seja, qual é a significância que eu tenho, qual é a minha relevância que eu tenho por eu estar fazendo, né? Eu simplesmente levanto por levantar, simplesmente bebo água por beber, ou eu entendo que dentro do meu sistema existe um sistema imunológico que precisa de uma água. Então isso vai fazendo parte do ser humano dia a dia. Então fica essa reflexão para o aluno também, né, professor Santos? Fica assim. Agora talvez a questão é como Paulo Freire se viraria, né, num contexto como o nosso hoje, né? Como é que, se Paulo Freire estivesse trabalhando no Centro Paula Souza, ou se ele fosse educador, se Paulo Freire precisasse usar a tecnologia de hangout, de conversas, conferências, se Paulo Freire fosse um youtuber, por exemplo, hoje postando, se tivesse essa necessidade de nós postarmos material online, como é que faria? Porque se a gente pegar a grande epidemia que aconteceu exatamente, né? A grande gripe que aconteceu há 100 anos atrás, em 1919, se não me engano, nós pegamos 100 anos depois, uma nova epidemia. Há 100 anos atrás, tudo parado, muita gente morreu, mais de 20 milhões de pessoas morreram. Agora, se a gente pegar novamente essa reflexão hoje, atual, como é que Paulo Freire se comportaria dentro das mídias digitais? Por WhatsApp? Como seria Paulo Freire no WhatsApp hoje? Ou como que seria o nome do canal do Paulo Freire, de Paulo Freire no YouTube, por exemplo, Sandro? É verdade, como seria? Eu pensei que você ia perguntar o que ele faria, mas o nome do canal dele... acho que ele ia chamar de Paulo Freire mesmo, talvez Régios Freire, porque o nome dele é muito comum hoje, né? Mas não sei, educador, canal da educação, eu não sei. Mas eu imagino Paulo Freire alguém que, como se reinventou em toda a sua trajetória, e se ele fosse hoje um educador, talvez com algumas limitações tecnológicas, pedindo ajuda aos netos, aos colegas de escola, como a gente faz, até com os nossos colegas mais antigos de casa, né? Ensinando, ajudando, ele seria alguém que se reinventaria. O lugar onde ele transitaria talvez fosse as redes sociais agora. Paulo Freire estaria stalkeando os seus alunos, né? Procurando saber quem eles são, o que eles falam, quais são as palavras que têm sentido para ele. A partir dali, Paulo Freire talvez traria discussões que ele percebeu que estavam nas indagações desses alunos, e ele faria isso através de hangout mesmo, através de salas de bate-papo. Talvez ele escreveria textos e mandaria para eles, não sei. Acredito que seria algo muito próximo do que estamos fazendo. Eu tenho certeza de uma coisa, ele se reinventaria, porque não foi a fome na sua infância que o parou, não foi a idade tardia para começar a ler e escrever com seus 12 anos, não foi a idade tardia para fazer o colegial com seus 16, não foi as dificuldades econômicas do seu tempo, não foram
Não foi o exílio que parou, não foi nada disso. Ele se reinventava, ele se reinventou o tempo todo e mais uma vez ele se reinventaria, eu tenho certeza disso. Beleza. Vamos encerrar então a nossa conversa de hoje? Vamos sim, muito bom. Queria agradecer então o Sandro Valério, professor do Centro Paula Souza, e eu, Fabiano Zuin, aqui, junto com o Sandro. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo esse bate-papo. Não vamos chamar de um fórum, mas vamos chamar de um bate-papo aqui para poder conhecer um pouco mais a vida e as obras de Paulo Freire. Queria agradecer ao Sandro. Muito obrigado, viu, Sandro, pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Leia aí.